Alô, amigas e amigos da TV Taperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Você que nos acompanha através do Facebook, Jornal Taperá, Instagram, @Jornal Taperá, e através do YouTube, TV Taperá, hoje nós estamos falando do Outubro Rosa. Todo ano nós entrevistamos um profissional da área para falar justamente do mês da prevenção do câncer de mama. Ou, melhor ainda, né, é o mês da conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. E no programa de hoje, eu queria dar um enfoque diferente dos anos anteriores. Dos anos anteriores, nós sempre trazíamos um oncologista, um mastologista, um ginecologista para falar da parte médica. Porém, hoje eu tenho a satisfação, né, de entrevistar o doutor Fabiano de Abreu. Fabiano de Abreu é um pesquisador luso-brasileiro, é um neurocientista, psicanalista, além de filósofo, nutricionista clínico, jornalista, enfim. É uma pessoa que tem várias formações e uma capacidade de nos falar a respeito da reação da nossa mente frente a um câncer de mama. E é por isso que o Jornal Taperá hoje está indo para Portugal, exatamente na Vila Portuguesa do distrito de Aveiro, Castelo de Paiva. Doutor Fabiano de Abreu, muito obrigado pela entrevista, é um prazer muito grande recebê-lo aqui na TV Taperá. Doutor Cláudio Terazaka, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que nós estamos em Portugal? Olha, eu estou muito bem, porque está fazendo agora 10 graus, e eu adoro frio. Então, chegou a temporada que eu mais gosto, porque o calor foi quente aqui. Maravilha. Bom, eu vou chamá-lo de Fabiano, doutor Fabiano, tá? Tá bem. Bom, é o seguinte, nós sabemos do seu trabalho, né, de doutorado lá na Université Libre de Sciences de Rome de Paris, da Universidade Livre de Paris. O seu trabalho de doutorado baseado na ancestralidade para ajudar os pacientes com câncer e também enfrentar, né, a depressão durante o tratamento, por exemplo, na quimioterapia, mesmo em relação à mastectomia, quer dizer, existe uma alteração psicológica muito grande. E engatando, nós estamos em plena pandemia e que o isolamento social por si só, mesmo não tendo patologia orgânica, né, já houve uma alteração de ordem psicológica muito grande. Agora, imagine alguém com um diagnóstico de câncer de mama, enfrentando essa pandemia e com todas essas alterações que podem ocorrer, né, na mente de uma pessoa. E é por isso que nós convidamos você para nos falar a respeito, né, de todas essas alterações e também desse trabalho, né, de tratamento nas depressões aí, nessas doenças. Exatamente, doutor. O nome é psicoconstrução. Eu fui lá na raiz, eu fui lá no passado. Eu queria desvendar da onde veio a nossa memória e até aonde vai. Ou seja, tem um mapeamento das regiões cerebrais e aonde ela influencia para essa doença universal que a gente está vivendo hoje, que está relacionada à ansiedade. Porque a ansiedade potencializada e contínua é um vício de dopamina.
Ou seja, a pessoa quer o tempo todo estar conquistando, porque a nossa cultura global exige com que a gente tenha mais e mais conquistas. E o Brasil, mais ainda, a rede social no Brasil ferve muito mais do que aqui na Europa. As pessoas são dependentes da rede social. E cada like que você espera, cada comentário que você espera, é a dopamina que você está esperando liberar. E a dopamina, o senhor sabe, é viciante. Tanto que usuários de drogas, eles quando largam a droga, ele tem todo aquele sintoma por causa desse vício de dopamina, da produção de dopamina. Então é por isso que o Brasil foi constatado em 2019 como o país mais ansioso do mundo. E, inclusive, o número de mortes no Brasil por coronavírus ela foi alto também, porque se você tem ansiedade, logo você tem estresse, e você, com estresse, você tem imunidade baixa. Porque o cortisol, que é quem controla a nossa imunidade, quando alto, você vai ficar com a imunidade baixa. E aí você pode ter um risco muito maior de morrer de coronavírus. Então, o nosso organismo é um ciclo. E as nossas doenças mentais, que são as doenças dos neurotransmissores, nossos mensageiros químicos desregulados, eles estão relacionados à nossa genética também. Porque a personalidade de um indivíduo não é igual à do outro devido a essa influência genética que ele tem. Então, essa construção que eu fiz, a psicoconstrução, foi baseada nisso. Uma avaliação em relação à ancestralidade, do tipo, quem foi seu pai e sua mãe, o que eles tiveram. Quem sabe até mesmo um teste de DNA pode ser importante. Eu, na minha pesquisa, eu fiz com a minha família. Eu fiz o meu, do meu pai, da minha mãe, da minha filha, do meu filho, da minha esposa, eu fiz de todo mundo. Maravilha. Para justamente ter uma base e entender todo esse raciocínio em relação a personalidades e as probabilidades. Ou seja, um trauma, aquele mesmo trauma, o mesmo tipo de trauma para duas pessoas, vão ser reações diferentes de acordo com a personalidade daquela pessoa. Ou seja, se uma mulher, vamos colocar duas mulheres que recebem a notícia de que estão com câncer de mama, cada uma delas vai ter uma reação diferente. Uma pode cair de vez, a outra pode, de repente, se sustentar melhor. E é avaliando a personalidade de cada uma delas para fazer o tratamento adequado. E aí vai mais fundo, porque o tratamento tem até a neuroplasticidade cerebral. Ou seja, quais são os hábitos que eu vou prescrever para essa pessoa e relacionado à personalidade que ela tem por causa do antepassado dela. Qual a alimentação que ela pode ter? Porque uma coisa é você se alimentar de acordo com o seu problema, no caso, o câncer em si. Mas e se você, além do câncer, você pode ter, por exemplo, uma doença de Alzheimer? Você pode ter uma chance, porque o seu pai teve Alzheimer, vamos colocar assim. Aí tá. Aí aquela mulher descobriu que está com câncer, mas o pai teve Alzheimer. Então, como a gente vai fazer a nutrição, o tratamento daquela pessoa, sabendo que ela pode ter uma doença de Alzheimer, por ser uma questão genética também. Ou seja, é um tratamento minucioso, que precisaria até de mais de um profissional, inclui nutricionista, psicólogo, né, o médico, ou seja, tudo para aquele tratamento para aquela pessoa. Então, essa é a ideia da minha teoria, tentando colocar ela em 100 páginas, doutor. Correto. Não, mas é um tratamento, na verdade, né, multiprofissional, multidisciplinar, né, porque esse apoio psicológico, essa terapia psicológica, isso é fundamental para que haja uma adesão global ao tratamento, né? Exato. Porque, pelo menos na medicina, a gente vê, quer dizer, digamos assim, é aquela vontade do paciente querer melhorar e curar. Agora,
Se a gente pega aquele paciente que não tem vontade nenhuma, né? Aquela pessoa deprimida que já não quer saber de mais nada, com certeza o efeito terapêutico será diferente. Daí a importância, né, desse tratamento no lado psicológico. Né? Aí a importância desse profissional estar junto com o oncologista, né? Junto com o ginecologista, com o mastologista, enfim, quer dizer, é um conjunto de profissionais que vão dar todo o suporte necessário para que esse paciente tenha uma recuperação mais rápida, um êxito no tratamento. Né? Então, é isso que nós chamamos a atenção nesse programa, dessa importância do tratamento psicológico. Né? Exatamente. Até porque a ciência até hoje tenta averiguar as possibilidades de cura através da psicologia. Quantas pessoas se curam através da própria maneira de pensar? Porque os nossos mensageiros químicos estão todos interligados uns nos outros. Então, você, melhorando esse aqui, você pode melhorar aquele outro que é o problemático. Mas é verdade, porque o processo de investigação, o trabalho de pesquisa está tão, digamos assim, evoluído, né, que fazendo toda essa analogia, essa comparação entre a melhora do paciente e a melhora psíquica, a melhora psicológica, existe todo aquele arsenal, né, de mediadores químicos que faz com que haja um prognóstico e uma cura, né, desses aspectos orgânicos. Né? Inclusive, você citou uma ocasião a respeito de um trabalho na USP, né? Uma pesquisa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, né? Que mostrou que a depressão estava presente praticamente em quase 30% dos pacientes em tratamento das diferentes doenças. Eu até achei que o percentual até que foi pequeno. Para mim, era mais que 30%. Né? E desses 30%, você cita que mais ou menos desses 30%, 30% deles, né, são pacientes, na maioria, mulheres, né, com esse transtorno que ocorre principalmente nos primeiros meses de quimioterapia, né? Não é isso aí que você... Exatamente. É porque a depressão, às vezes, ela pode ser confundida também, né? Então, é muito difícil você avaliar dados de depressão. Vai avaliar dados aonde? No psiquiatra, né? Tu vai ter que pegar todos os psiquiatras do mundo e avaliar. Então, assim, tem pessoas que têm transtornos de ansiedade que pensam que é depressão. Né? Uma vez minha mãe chegou para mim e falou assim: eu estou em depressão. Eu falei: não, mas você não está em depressão. Você não está em depressão agora para daqui a pouco não estar mais. Você não entra em estado de depressão e sai. Você tem ansiedade demais. E a tua ansiedade, às vezes, pode ocasionar isso. Tem toda uma explicação para esse sentimento. Né? Correto. Então, assim, a pessoa receber um diagnóstico desse, ele assusta por si só, até mesmo pela própria campanha que é feita em relação ao câncer de mama. Né? Então, quando você faz muita campanha, é bom, sou de acordo com a campanha, tem que fazer, mas também cria essa ideia de que é algo mortal já. Né? É igual o coronavírus. O coronavírus já passou a ideia que fosse mortal, parecia quase um vírus zumbi. Né? E se você for avaliar os dados de número de mortes, ele é menor do que muitas outras doenças, mas é uma doença perigosa, né? Principalmente pelas consequências que nós não sabemos. Eu estou escrevendo um TCC agora sobre aonde o coronavírus afeta o cérebro humano, né? Que já estão descobrindo que pode afetar o cérebro humano. Então, esses são os riscos, porque
se você descobre que você tem um câncer de mama e você tem uma personalidade que cause um descontrole, e aí cause uma disfunção nos seus mensageiros químicos, nos neurotransmissores, você pode já estar programando uma depressão futura grave. Né? Porque a depressão, todos nós já sabemos o motivo da depressão, que é justamente essa disfunção. Né? Então, esse é o perigo. Então, na verdade, né, a psicoterapia, ela também, logicamente, promove o quê? Promove a sobrevida do paciente também. Né? Porque é uma terapia. A minha ideia é ter uma terapia que possa abranger tudo, desde a alimentação, hábitos, a neuroplasticidade cerebral, que são as mudanças de hábitos. Hábitos como, por exemplo, a leitura, conhecimento, exercício físico. Já pensou, doutor, quantos profissionais para fazer uma pessoa só? Aí tu coloca o educador físico, o nutricionista. É verdade. Fica uma coisa difícil. Eu acho que o médico hoje ele tem que ter um conhecimento até mais amplo do que a própria área estudada, né? Com certeza. E com certeza. E eu posso dizer que os médicos em si, a formação médica, ela é muito pobre, né? Nos ensinamentos da área, tanto psicológica, mais da psicológica, e a psiquiátrica também. Olha, o senhor falou você que é algo agora. Também sabe que também os ensinamentos da área de nutrição na formação médica também fica muito a desejar. Então, é aquilo que você falou, quer dizer, a gente precisa, né, conversar com especialistas como você, para a gente sempre estar aprendendo, e também ir pesquisando, se atualizando, né, mostrando a importância. Doutor, o que eu faço, por exemplo? Por exemplo, a minha nutrição clínica, ela é uma pós-graduação. Eu não fiz nutrição, não sou nutricionista. Eu fiz especialização, pós-graduação em nutrição clínica. E por isso, porque eu pensei assim, poxa, eu tenho a psicologia, a psicanálise, a neurociência, tá? Eu tenho tudo isso aqui, mas calma aí. O alimento também, ele faz uma enorme diferença. Eu preciso ter uma noção do alimento. E aí eu fui e me inscrevi aqui em Portugal, numa pós-graduação de nutrição clínica, para ter essa base de conhecimento nutricional. Porque a nutrição ela é importante também. Porque você vê coisas, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, eu vou lá, neurociência, estudo triptofano. Daqui a pouco eu entro no Google e vejo uma porção de gente vendendo triptofano como se estivesse vendendo gelatina. Tá certo. Mas aí eu pensei assim, as pessoas não sabem que o triptofano não adianta você pegar o comprimido e tomar assim, que vai resolver isso. Não é assim que funciona, né? Na realidade, o melhor remédio, melhor que o triptofano e qualquer outro, é você ter um controle emocional, é a inteligência emocional, é você usar o teu lobo pré-frontal. Exatamente. É o comportamento. Exatamente. Melhor que qualquer remédio. Mas é verdade, é realmente isso aí. E o importante dessa entrevista, Fabiano, é justamente alertar as pessoas, né, desses detalhes importantíssimos, né? Agora, sempre é interessante nós frisarmos a você que nos assiste, né, que o autoexame, né, a mamografia, a consulta com o seu mastologista, com o seu ginecologista, principalmente naquelas mulheres acima de 45 anos, isso tem que virar uma rotina, né? Agora, a partir do momento que, porventura, se tem uma suspeita, né, já existe aí por parte do paciente um temor, né? Então, essa plasticidade nesse aspecto psicológico, psíquico, é que vale a pena o quê? Um auxílio de um bom profissional, justamente para ajudar
a passar esse período mais difícil e evitar as consequências psicológicas que possam agravar o seu quadro geral, né? Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Agora, a partir do momento que se tem o diagnóstico e todas essas consequências psicológicas que possam ocorrer, aí vai a recomendação de um apoio com um profissional, psicólogo, psicanalista, né? No sentido de que possamos atravessar esse período com, digamos assim, com o menor dano possível. Não é? Não é isso aí, doutor Fabiano? Exatamente. E falando de ancestralidade, o câncer de mama, assim como os outros também, eles têm a ver com essa cronologia nossa, né? Com a nossa evolução. Porque estudos indicam que o câncer de mama, por exemplo, se dá porque as mulheres estão tendo filho mais tarde do que antes, né? E não estão amamentando como amamentava antes. E aí você acaba criando isso, colocando isso no código genético que é passado adiante, né? Igual o câncer de pulmão, por exemplo. O câncer de pulmão existe porque não tinha a poluição que tem hoje e não se fumava também no passado. Porque o nosso cérebro, o que a gente vive hoje, é um período muito curto em relação à evolução humana, que são de milhares de anos. Ou seja, o nosso cérebro, ele ainda é lá atrás, ainda ele é reptiliano ainda praticamente, né? O nosso cérebro reptiliano é o que induz tudo, né? Verdade. Em nós. Então está tudo relacionado a essa ancestralidade. E é por isso que eu busco nisso. Inclusive, doutor, eu me inscrevi na pós-graduação de antropologia. Verdade, olha só. Na Universidade Faveni. Eu me inscrevi online na Universidade Faveni do Brasil em antropologia, justamente por causa desses estudos da ancestralidade, para eu ter mais conhecimento em relação a essa ancestralidade em si. Olha que maravilha. Bom, mas é aquilo que você comentou, né? Quer dizer, vai se ampliando os conhecimentos, a gente vai tendo a necessidade de conhecer de uma forma mais profunda, né? À medida que a gente vai estudando, né? Uma coisa chama a outra, né? Talvez, quer dizer, e certamente isso eu acho que é fundamental para todos que queiram fazer um estudo profundo de cada área, porque um é linkado ao outro. A partir do momento que você linka com uma outra matéria, você sente essa necessidade, né? Isso aí só vai realmente engrandecendo o conhecimento. Daí o fato de você ser um pesquisador, né, que atua nessa área de uma forma bastante ampla, né? E, logicamente, falando em coisa ampla, né? O tratamento de câncer de mama é um tratamento holístico, né? Quer dizer, desde o tratamento medicamentoso, né? Radioterápico, cirúrgico e, principalmente, essa plasticidade, né? Psíquica, né? Que é muito importante. Quer dizer, eu acho que é corpo e mente caminhando junto, né? Sem ter dissociação nenhuma. Pelo contrário, cada vez mais dependente um do outro. A gente vai notando essa dependência necessária para que o nosso organismo trabalhe de uma forma equilibrada. Não é isso? Exatamente, doutor. Olha, doutor Fabiano, eu acho que essa chamada de atenção da importância do equilíbrio emocional, não é? Dessa influência da ancestralidade nas várias doenças, principalmente nesse mês de outubro que estamos falando do câncer de mama, né? São informações que, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, é um outro alerta para a gente começar a levar a coisa com maior seriedade no aspecto do nosso equilíbrio emocional. Tá? Exato.
E, doutor, Pois não. aproveitando, eu vou estar doando, né? Doando não, vou estar presenteando todos os ouvintes, telespectadores do programa do senhor, 5 livros que eu escrevi agora em confinamento. Maravilha. E eu escrevi esses 5 livros pensando na saúde mental. São livros sobre comportamento humano, os comportamentos que a gente costuma ter e como a gente deveria se comportar. E quem quiser, é só ir na minha rede social, que é Fabiano de Abreu Oficial, e falar, olha, eu vi o programa lá do Dr. Cláudio Terazaka e eu queria os seus livros. Eu vou lá enviar os livros. É só baixar. Os livros são tudo livros EPUB. Ótimo. Tá aí um presente para todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanham semanalmente, né? Para ganhar esse presente do Dr. Fabiano de Abreu, que com certeza vai ser um livro muito importante para aquelas pessoas que foram presenteadas. São 5 livros que as pessoas que nos assistem terão essa possibilidade de ganhar. Doutor Fabiano, eu agradeço muito essa oportunidade, você estando aí no Castelo de Paiva, aí em Portugal, né? E chegar até o Brasil e nos dar essa entrevista importante, né, a respeito do trabalho do seu doutorado, a respeito da ancestralidade para ajudar o paciente com câncer e enfrentar essa depressão durante a quimioterapia, principalmente. Tá? E aproveitando que você está em Portugal, né, e nós estamos aqui atravessando também essa pandemia, e você aí, como é que está, aproveitando, como é que está a questão do Covid-19 aí em Portugal? Está aumentando? Está aumentando bastante, é muito interessante essa pergunta, porque as pessoas falam muito no Brasil que a Europa é exemplo, não sei o quê. Na verdade, a Europa não é exemplo de nada. Eu, por exemplo, fui na Espanha, fui em Paris também, e não tinha ninguém de máscara na rua, e o verão aqui estava todo mundo na praia, todo mundo nos rios. Então, para controlar o povo é difícil, né? Não teve essa prevenção tão grande. Eu acho que não teve tanta diferença para o Brasil em relação às pessoas se prevenindo, não. Tá? Agora, aumentou muito. O primeiro-ministro português falou que está em estado de calamidade, Portugal, mas eu acho um pouco de exagero. Os números não conferem essa calamidade que eles... É o que eu disse, né? Ele falou a calamidade de um jeito que parece até aquele filme Guerra Mundial Z, o Apocalipse Zumbi, que tu vai chegar na rua, tá todo mundo, né? E os números não condiz. As pessoas também precisam viver, porque eu conheço muito dono de empresa aqui que quebrou, né? Eu conheço dono de restaurante que quebrou. Aqui na vila tem os 3 que fecharam. Então, eles estão doentes da mente. E a doença mental pode matar também. Então, assim, a gente tem que ter a precaução com o coronavírus, tem que ter, mas a gente também precisa trabalhar. A gente precisa viver, porque senão a gente vai ter as consequências do outro lado também, né? Bom, você que viaja, né, está em Portugal, foi para a Espanha, Paris, quer dizer, você está sabendo da realidade desses países também, e você, principalmente aí em Portugal, falando que o Brasil, não é, até que está numa situação boa em relação aos países da Europa, isso aí realmente é quem conhece mesmo, né, que está vivendo em outro país, está sabendo da realidade e tem esse poder de comparação. Isso aí é uma informação muito importante para nós aqui do Brasil, a respeito principalmente desse Covid-19. Bom, Fabiano, eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista para nós aqui da TV Taperá, né? Com certeza, a todos que nos assistem, né, essa entrevista foi muito importante e, principalmente,
esses pitacos a respeito do Covid-19 que você está aí em Portugal convivendo nessas, digamos assim, aqui no Brasil estão dizendo segunda onda em Portugal, né? Quer dizer, mas a gente realmente não sabe até que ponto isso, mas pelo que você está dizendo, está tendo esse aumento, né? E é uma prova que aqui no Brasil nós não podemos também baixar a guarda, né? Temos que continuar com todos esses cuidados do uso de máscara, né? A higienização básica, né? Enfim, o cuidado sempre, sempre, sempre será importante na prevenção. E, exatamente, nesse mês de Outubro Rosa, né? Além da prevenção do câncer de mama no diagnóstico precoce, esse chamamento, digamos assim, à população, às pessoas que nos assistem, da importância do nosso equilíbrio mental, que vai, com certeza, ajudar muito o tratamento desses casos de câncer de mama e também de outras doenças. Doutor Fabiano, as considerações finais. Eu agradeço o convite. Eu até esqueci que estava gravando, eu achava que era mais um bate-papo agora, porque estava fluindo tão bem. Quando flui bem, você até esquece que tem uma câmera que está gravando, né? Então, para mim, foi um bate-papo bom. Eu preciso disso, eu fico trancado muito tempo fazendo minhas pesquisas aqui, e às vezes eu sinto falta de conversar com pessoas inteligentes como o senhor, para a gente ter esse papo fluido bem. Muito obrigado, Fabiano. E olha, eu espero a gente poder ter outros papos assim para trazer para nós todas essas informações e o seu conhecimento, seu vasto conhecimento, pela sua formação tão grande que você tem e estudioso, né, que é pesquisador, cientista, enfim, só tem a enriquecer a nossa entrevista, só tem a enriquecer o nosso programa. Os agradecimentos da TV Taperá, daqui do município de Salto, São Paulo, e nós esperamos uma outra oportunidade nós podermos contar com a sua gentileza, tá? Muito obrigado, tá? E até a próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, até a próxima.